Meus irmãos, Deus abençoe. Podem se assentar. Bênção de Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz. Amém? Você já cumprimentou quem está do seu lado aí? Você já cumprimentou quem está à frente de você? Quem está atrás de você? Amém? Alguém nos visita nessa... Bênção. Alguém nos visita nessa noite, pela primeira e pela segunda vez. A terceira vez já é de casa. Quem está nos visitando aqui é a primeira vez? Qual o nome do senhor? Natanael. Só podia ficar em pé, senhor Natanael, para a gente conhecer. Glória a Deus. A igreja tem costume de falar sois bem-vindos em nome de Jesus ou não? Só faz assim mesmo? Então alguém que está do lado dele, dá um abraço dele. Seja bem-vindo. Alguém nos visita mais aqui, além do irmão Natanael? O irmão já é crente, já? Glória a Deus. É pastor? Bênção de Deus. O senhor é de onde? Sou adventista da promessa. Olha, bênção. Glória a Deus. Adventista da promessa, querendo bater o Espírito Santo, né? Ou decanto. Alguém nos visita mais essa noite, pela primeira? Qual o seu nome? Você estava aí esses dias, né? Sua esposa? Fica de pé para nós. Amém. Que bom. Qual o seu nome? Fabiano e? Livi. Ive. Que lindo. Os filhos. Vocês são daqui mesmo? Vocês são cristãos? Frequentam alguma igreja? Batiza. Prazer. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Alguém nos visita mais aqui essa noite? Não? Bênção de Deus. Amado, nós estamos aí desde sábado, né? Sábado à noite, vemos ministrando, hoje pela manhã. Quantos estavam aqui? Quantos estavam nas minhas ministrações? Foi bênção? Muito bom, glória a Deus. Eu particularmente me senti muito edificado, estou sendo muito edificado com essas ministrações. Para quem não me conhece, não sei se é possível colocar de novo aquela projeção lá com a minha família, com o meu nome, com a minha linda foto. Me chamo Eurípides Mendes, eu sou pastor da igreja Sal da Terra, mas eu atuo mais como missionário de Jocum, de jovens com a missão. Eu sou casado, pode passar, com essa mulher belíssima aí, que é Osana. Eu me chamo Eurípides. Quem nunca ouviu esse nome aqui, levanta a mão. Rapaz. Eurípides. Já me chamaram de orégano uma vez, uma criança. Eu sou assim, ó. Você vai falar a primeira vez, não vai conseguir falar. Na segunda você vai tentar falar. Na terceira que você me entrega, eu aceito. Quem é que joga no meu time aí, tem um nome aí que você foi contemplado? Não, Ive é lindo. Não, Ive é nome de artista, nome de escritora, Ive, né? Não, seu nome não é feio, não, seu nome é belíssimo. Não que meu nome seja feio, só é diferente, né? Tem gente que não é feia, é diferente, entendeu? Como é que é o nome? Alguém tá aqui, ó. Como é que é o nome dele? Não, para falar agora, apontou. Fala, não tem. O nome de Jesus estava na cruz, o meu nome também está, entendeu? Como? Mário Palma. Marivaldo. Não, Marivaldo passa. Não é tão feio assim, não. Marivaldo vai. Porque Marivaldo é a junção da mãe que era Mari e do pai que era Valdo. Acertei? Isso é povo do norte. Seu pai era nortista? Mas eles têm mania de juntar os nomes. Tem um pastor da minha igreja que a mãe dele chamava Olga e o pai Álvaro. Saiu Olgálvaro. Glória. Qual que é o seu? Como? Maílson. Não, ainda ninguém me ganhou ainda não. Qual que é? Juventina. Mas a safra dela é a safra da Juventina, da
Florentina. Minha avó chamava Valdina. Mas tá voltando agora, logo, logo tem uma Juventina aí, viu? É porque é o seguinte, eu tava conversando com o Paulo. Eu falei, Clodovil é normal. É porque é o seguinte, a primeira safra dos nossos pais era um safra de nome de santo. Né? Nossos avós, Conceição, Maria das Dores, né? Tudo era nome de santo. Depois a gente passou a chamar nome de artista. Entendeu? Sidney Magal, né? Cadê o Sidney Magal? Olha lá. Tem a Sharon Stone, cadê a Sharon? É a nossa geração. A nossa geração. É porque é o seguinte, os nossos pais, eles pegavam um monte de foto de novela e pregavam na parede da sala. Quem lembra disso, senhor? A gente cresceu vendo isso. Aí começava a dar o nome. Agora tem uma outra safra. Agora é Valentina, Enzo, Lavínia, né? Aí começou agora a safra dos Antônios. Tá voltando a turma dos velhos, entendeu? Geralda. Gente, pelo amor de Deus, uma criança que chama Geralda já nasce com 40 anos. Né? A minha geração é a geração da Ione, da Cláudia, que mais? Da Carla, entendeu? Mas é isso. Maravilha, eu me chamo Eurípides Mendes, eu sou casado com a Osana, pai de 3 filhos com nome normal, João, Sara e Júlia, entendeu? Meu pai, eu tenho o nome do meu pai, né? Meu pai, Eurípides, aí colocou o meu nome de Eurípides, aí ele queria um 3º filho para chamar Eudes, aí nasceu menina, você não tem noção do que ele fez? Eudislana. Eudislana. Aí o bom dá para chamar de Lana, né? E o meu nome é um nome assim, que tem fase. Eu estou na fase do Eurípides. Então o meu nome, ele desenvolve. O Eurípides, quando é criança, é Oripim. Oripim. Aí quando fica na minha idade é Eurípides. Aí quando vai chegar nos 70 é Véoripe. Entendeu? Se for muito gordo é Oripão. Entendeu? Se for magrinho é Oripim, entendeu? Mas quando a gente é novo, você não acredita como é que era meu nome quando eu era criancinha, de 1 aninho. Pim. Pim. É as irmãs, né? Pim. Mas é isso, bênção de Deus. Amados, foi um tempo maravilhoso, as ministrações. Eu queria divulgar rapidamente aqui os meus livros, tá? Os meus livros, Deus me deu um privilégio de escrever alguns livros. E eu queria aqui divulgar um dos livros meus, principalmente para os homens. Muito do que eu falei aqui está nesses 2 livros aqui, Geração de Homens Fracos, Hombridade e Caráter. Eu dei uma série de ministrações na igreja do pastor Silas Malafaia, e a partir dessas ministrações nasceram esses 2 livros aqui. Na verdade é um livro só que homem não gosta de ler. Aí eu fracionei. Para quem gosta de ler, você lê ele em 3 horas. Para quem não gosta de ler, 3 dias. Para quem odeia ler, 3 meses, entendeu? Então, você vai ler. Então, está aqui 2 livros muito bons. Eu ensino a verdadeira missão do homem, que é amar sua esposa, dar a vida por ela. Eu escrevi um livro, só que quando eu escrevi esse livro, ele ia ficar muito grosso, tá? Então, eu acho que eu acabei me trazendo ele, A Força dos Pais. Alguém poderia pegar lá para mim, A Força dos Pais? Então era só um livro só. E aí eu estava entendendo melhor, que eu também sou redator, eu trabalho com edição de livros, e sou diagramador, trabalho com livros, e eu vi que esse livro ia ficar muito grosso, né?
Então eu fracionei ele em 3 volumes, que são esses 3 livros aqui. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a escrever a partir desse conteúdo aqui, ó, traumas, feridas emocionais. Depois eu parti para esse segundo livro, que é sobre reconciliação de pais e filhos. Esse livro aqui não é para aprender a ser pai. O para aprender a ser pai é onde foi que eu errei. Esse livro aqui é para curar o nosso coração em relação aos nossos pais. E quando eu estava finalizando esse livro, eu percebi que Deus me levou a esse novo entendimento aqui, que é a respeito da ferida materna. Irmãos, hoje eu tenho convicção. Podia baixar só um pouquinho o fundo, só um pouquinho. Não sei se o retorno está alto para mim. Isso, ótimo. Hoje eu tenho convicção, irmãos, que a maior dor do ser humano é a mãe dele. Amado, eu tenho hoje certeza de que é mais fácil curar uma dor paterna do que uma dor materna. A dor paterna a gente resolve assim, rápido. Mas a gente passa a vida toda carregando feridas em relação à nossa mãe. Porque parece que mãe é um ser assim tão intocável, e é verdade. Se você for lá num presídio no Dia das Mães e tiver 300 presos lá dentro, quantas mães vão estar lá fora no dia de visita, no Dia das Mães? 300 mães. No Dia das Mães, a maioria das pessoas celebram o Dia das Mães. Sim ou não? Mas tem pessoas que não conseguem celebrar. Infelizmente, existem mães profundamente doentes, né? E eu conheço pessoas que levam a vida toda tentando se curar em relação à figura materna. Principalmente mulheres. Mulheres carregam muitas feridas com suas mães, mas elas nunca encararam essas feridas. E muitas vezes, dores que nós carregamos na alma, mulheres que têm muitas dores no corpo, endometriose, dificuldade de manter uma gravidez. Você sabia que é o seu corpo falando da ferida que você carrega em relação à sua mãe? Se você puder realmente assim adquirir esses 3 volumes nessa sequência, trauma, força dos pais e curando a ferida materna, eu recomendo fortemente você adquirir o meu livro, esses livros sobre curar os nossos pais. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, mas ficou guardado durante muitos anos, né? Um tempo para cá assim, Deus me deu uma unção, eu comecei a focar mesmo nos livros, e eu consegui finalizar o meu livro sobre sexualidade. Amado, esse conteúdo aqui foi o primeiro conteúdo que eu comecei a pregar há 20 anos atrás. Deus começou a me levar a falar muito sobre sexualidade, curar pessoas ligadas à sexualidade, mas eu consegui finalizar o meu livro. Aqui eu falo sobre todos os aspectos da sexualidade. Homossexualidade, a sexualidade no casamento, você que não consegue, você que trabalha com aconselhamento e ajuda de pessoas, esse livro aqui é fundamental para entender vários problemas, distorções na sexualidade. Meu primeiro livro que eu escrevi foi esse livro aqui, que eu falo o perdão que Deus colocou no meu coração em relação ao meu pai. Ali eu falo de mãe, aqui eu falo de pai, tá? Como Deus curou meu coração em relação ao meu pai, tá? Esse livro aqui eu tenho testemunho de gente que falou assim: pastor, eu tinha uma depressão de 5 anos e eu fui curada lendo o seu livro Carências, né? Primeiro que a minha experiência de conversão, porque foi a partir desse livro aqui que eu me converti, ó. Esse livro é do meu líder, pastor Cote, e quando eu li esse livro, amado, eu fui muito impactado. Foi quando eu me converti há 20 anos atrás, lendo esse livro aqui, ó, A Face Oculta do Amor, desmascarando o espírito de sensualidade. Muito bom, tá? Recomendo você ler esses 2 livros juntos, muito bom. Eu cito esse livro nesse livro aqui. Durante a pandemia, eu escrevi um livro. Eu sempre quis escrever um livro onde eu pudesse contar todas as experiências que eu tive no aconselhamento, as principais experiências. Como é que eu aconselhei alguém preso na pornografia? Como é que eu aconselhei alguém preso ao passado? Como foi que eu aconselhei alguém que teve dificuldades
de recomeçar a vida depois de um adultério, desviou, eu escrevi esse livro aqui, Os Caminhos da Restauração. Tanto é que você pode ler esse livro de frente para trás, de trás para frente, porque cada capítulo é uma história. Mas eu queria fazer menção desse livro aqui, do meu líder, do pastor Corte. Isso aqui é um best-seller. Esse livro aqui é livro inegociável para quem é líder, para quem trabalha na área do aconselhamento, da libertação, do pastoreio, o padrão de aconselhamento na libertação. Essa libertação aqui não é libertação de sai-sai, de demônios, colocar a mão na cabeça da pessoa e expulsar demônio. Não. Isso aqui é para você entender as raízes da iniquidade. Demônio é mosca. Demônio é mosca. Para você ficar livre da mosca, você tem que remover o quê? O lixo. Não adianta você jogar Baygon, o lixo permanece, o que acontece? Volta de novo as moscas. Então, demônio é mosca na vida da pessoa. E o que é o lixo? É o pecado escondido, é as iniquidades escondidas na vida da pessoa. Muito bom, do meu querido líder, pastor Corte. Passa ali, adquire. Amado, eu vou fazer um sorteio de 2 livros. Quem quer ganhar? Eu vou fazer um sorteio. Ó, eu vou sortear um Carência para as mulheres. Uma vez eu estava na igreja, um homem chegou e falou assim, uma mulher chegou e falou assim: geração de homens fracos. Meu marido. Não desse. Aí passou um pouco, veio o marido com o livro na mão. Ela comprou esse livro aqui de homem fraco, me deixa de carência aqui. Isso é boa, né? Vingar com leitura de livros. Amado, eu vou sortear o Carência e vou sortear uma Hombridade de Caráter. Amém? Para isso, o que você tem que fazer? Passa para mim. Posso passar? Passa para o próximo. O que você vai ter que fazer? Você vai ligar seu celular aí agora e vai mirar seu celular aqui no meu QR Code, no meu, e passa a me seguir. Só que é o seguinte, mesmo o YouTube é diferente do Instagram, tá? Mesmo que você me siga aí agora, você pode não ir para a lista de seguidores. Para isso você tem que abrir uma pregação minha. Pode ser, você pode ir na pregação com a capa do livro, desse livro aqui, ó. Você pode ir com a pregação sobre ferida materna. Vai lá na pregação aí, nas minhas pregações, com esse banner aqui, ó. Tem na ferida materna. E dá uma curtida. Curte a minha pregação, que você vai entrar imediatamente na lista de seguidores lá. Porque eu vou começar a seguir você. Vou fazer um sorteio agora. Vou entrar aqui no meu canal do YouTube. Vou lá nos meus inscritos. Vou olhar os últimos inscritos. E eu vou fazer um sorteio para um homem e uma mulher. Pega uma mensagem minha lá e dá uma curtida. Só dá um like, tá? Quando você não faz isso, você pode não entrar aqui na lista. Todos seguiram? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou lançar meu podcast. E eu vou ter muito conteúdo lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 200 pregações minhas. Todo esse conteúdo que você ouviu aqui hoje está lá no meu canal do YouTube. Sobre família, sobre outros aspectos, outras ministrações. Tem muito seminário lá. Ok? Vamos sortear? Vamos sortear o Carência. Eu vou sortear o nome da minha filha, Júlia. Quem é Júlia? Júlia Carla. Júlia Carla. A Júlia Carla não está aqui. Alguém está no Brasil, acabou de me seguir aqui agora, coincidentemente. Não é a Júlia Carla, então. Vamos botar lá, então. Então vamos sortear a Naira Venção. Naira. Não?
Tem muita gente me seguindo aqui agora, entendeu? Então vamos tentar outra. Vou aqui nos mais recentes. Marilúzia. Não está entrando? Hã? Matemática para a vida. Aqui acontece, obrigado. De domingo o pessoal está nos cultos, aí está me seguindo lá enquanto está na pregação, entendeu? Vai entrando toda hora. Vai lá um homem aqui então agora. Patrick. Quem que é Patrick? Não? Então vamos lá. Adilson Martelinho. Martelinho de ouro? Aí, Adilson. Caramba, os Adilson é da minha geração, entendeu? É Adilson, Sônia. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Leva lá para mim, obrigado. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós queremos te ouvir, queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos receber a tua palavra, receber a tua direção. Fala conosco, libera aquela palavra que o Senhor separou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um dos maiores alvos de Satanás, não precisa nem falar, que é a família, amém? Porque quando o diabo destrói uma família, amado, ele arrebenta com toda uma geração. Se você perguntar para cada criança dessa aqui, ó, o que eles mais acreditam na vida, sabe o que eles mais acreditam na vida depois de Deus? Na família deles, nos pais deles. Eu não sei se você sabe, eu falo isso de ferida materna. Estou também falando no meu novo livro agora que eu vou lançar, Herança Emocional. O dia que eu descobri, eu comecei a meditar. Tem muita coisa que eu vou entendendo e meditando, que às vezes eu demoro para acreditar que aquilo que eu vou falar é verdade. Eu falo, Deus, mas é muito forte falar isso. As pessoas não falam isso. E eu fui percebendo, meditando, refletindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que tirando o amor de Deus, tirando o amor de Deus, o amor de Deus é o amor mais verdadeiro que existe. Você sabe qual o momento na nossa vida que nós mais amamos verdadeiramente? Não é. Todo mundo pensa isso. Obrigado. Não é um amor de mãe. Infelizmente, tem mães que abandonam seus filhos. Você sabe qual é o ser que mais ama, numa intensidade, que ele é capaz de morrer? Filho. Gente, o amor que essas crianças têm pelo pai e pela mãe é tão intenso que eles são capazes de abrir mão de tudo para fazer a vontade dos seus pais. Eu vou falar com muito cuidado aqui porque eles são crianças, mas uma criança passa tudo quanto é tipo de abo. Entendeu o que eu falei? E você sabia que depois, se o abo perguntar para essa criança, você me ama? O que essa criança fala? Eu amo. Uma criança pode ser espancada, violentada de uma forma brutal, que ela vai olhar para o pai e para a mãe que fez isso e vai falar o quê? Eu te amo. Gente, o nível de amor que uma criança tem pelos seus pais é assustador, mano. E praticamente todas as feridas, eu tenho um seminário que eu falo só sobre isso.
Praticamente todas as feridas que nós carregamos na alma tem a ver com o amor que a gente sente pelos nossos pais na infância. As traições, os abandonos. E o alvo do diabo sempre foi destruir as famílias. Porque quando o diabo destrói uma família, ele consegue destruir um futuro. Criança acredita em Deus por conta dos pais dele, gente. E o alvo do diabo sempre será a família. E a consequência desses ataques que o diabo faz nas famílias é desastroso. Consequências emocionais, consequências sexuais, consequências sociais, espirituais. Isso significa que falhas de caráter, ausência de paz, abusos em relação aos pais, aos princípios de autoridade, as negligências, as faltas de limites, vão produzir as piores distorções na pessoa, principalmente em relação a Deus. E eu acredito, amado, que, na verdade, eu não acredito que existe em nossa vida algo tão profundo, ou até mesmo um ambiente que mais influencia a nossa vida, o nosso conhecimento de Deus, do que a nossa família. Se a sua família é doente, essa família atrapalha inclusive a maneira como você enxerga Deus. Por que a família é tão importante? Por que é tão importante para uma criança, na vida do ser humano, uma família? Porque Deus sempre usou a família, amado, para comunicar o seu caráter. Deus sempre usou a família para comunicar o seu amor, os seus atributos, a maneira como Ele cuida, a maneira como Ele disciplina. Deus sempre usou a família para comunicar o sacrifício, a doação, o governo dele. Amado, Deus poderia se revelar, sei lá, como Deus, vamos imaginar, que Deus se revelasse como um general de guerra, e o seu filho, seu capitão. Ele poderia fazer isso? Eu sou o general de guerra, e o meu filho é o meu capitão. Ele poderia fazer isso. Mas quando Deus quis revelar a sua essência, Ele se revelou como um pai. E Jesus como um filho. E o Espírito Santo, eu não sei se você sabe, como uma mãe. Você sabia disso? Não que o Espírito Santo seja uma figura feminina, mas o Espírito Santo tem atributos de uma mulher. Ele é o que gera, Ele é o que consola, Ele é o que ensina, Ele é o que acolhe. Sim ou não? Quando uma criança cai, via de regra, quem que ela chama? Mãe. Quando uma criança está chorando, via de regra, ela busca o colo de quem? A mãe. O Espírito Santo não é aquele que gera, sim ou não? E quem é que gera? A mãe. Então, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo é a Sagrada Família. É a família. O catolicismo, não sei se você sabe, ele fez uso desse conceito de Sagrada Família. Nós, protestantes, nós não usamos. Mas você sabia que o conceito de Sagrada Família é lá do início da igreja? Lá no início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no meio do povo, não na teologia, se falava da Trindade, não com esse nome Trindade. Falava-se Sagrada Família, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. Grande parte da revelação de Deus passa pelo filtro da família. Eu compreendo o amor de Deus através do amor do pai. Eu compreendo o amor de Deus através do amor de uma mãe. Eu compreendo o conceito de igreja através do conceito da Trindade, que é família.
Deus sempre usou a família para revelar o seu caráter, o seu governo e a maneira como ele age. Os irmãos concordam comigo? Que a melhor expressão de Deus, Deus é um general? Sim. Jesus é um capitão? Sim. A igreja é um coral? Sim. A igreja é um exército? Sim. Mas isso tudo fala do que ela faz. Lá na sua família, você faz muitas coisas. Você é um mecânico, você é uma professora, você é um advogado, você é uma contadora. Isso fala do que você faz, mas não fala de quem você é. O que você é? Você é um esposo, você é uma esposa, você é uma mãe, você é um pai, você é um filho. Isso é o que você é. Um dia Jesus perguntou: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que eles falaram? Ah, o senhor é um profeta, o senhor é um Elias, o senhor é João Batista, não foi? Jesus aceitou isso? Não, porque isso fala do que ele poderia fazer. Profeta, evangelista, pastor. Mas não falou que ele é. Aí Pedro fala assim: o senhor sabe quem que o senhor é? O senhor é filho de Deus. Aí ele falou assim: ó, Pedro, isso aí que você está falando é o que a minha igreja é fundamentada. A minha igreja é fundamentada não naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é. O que alguém de uma igreja é? Um filho de Deus. Quem aqui é casado? Amado, você tem a vida toda para ter dúvida da sua profissão. Você pode ter dúvida se você é um mecânico, se você é um advogado, se você é um pastor, porque tudo isso fala de função. Mas o que você não pode ter dúvida no seu casamento? Que você é um homem, você é um esposo, você é uma esposa. Você pode ter dúvida de Deus. Ela falou para você: eu tenho muitas dúvidas no meu coração em relação a Deus. Nem tudo eu tenho certeza. Será que Deus vai fazer aquilo? Será que Deus vai fazer aquilo? Será que é Deus que está fazendo isso? Será que é Deus que está fazendo aquilo? Sim ou não? Quem é que tem dúvidas se certas coisas da sua vida foi Deus que fez ou deixou de fazer? Quem tem? Eu tenho um monte, meu irmão. Mas sabe o que eu não tenho dúvida? Ele é o meu Pai. Eu já tive dúvida a respeito de muita coisa. Do que eu faço, o que eu devo fazer. Sabe o que eu não tenho dúvida? Eu sou filho de Deus. Então eu olho para a igreja, um grande coral? Sim. Um grande exército? Sim. Um povo que trabalha com obra social? Maravilha. Um grande povo que constrói, que faz? Sim. Mas isso não define o que a igreja é. O que a igreja é? Uma grande família. Nós somos irmãos. Então você tem dúvida da teologia de um batista. Você tem dúvida, às vezes, da teologia de um adventista. Você tem dúvida da teologia de um credo universal. Mas o que a gente não tem dúvida? Que nós somos irmãos, filhos de Deus. Amém, meu? Então a verdadeira essência da revelação de Deus é a família. Somos uma família. Hebreus fala isso. Jesus, na conclusão das eras, ele chega na frente do Pai e fala: Pai, estes são os irmãos que o Senhor me deu. Nós somos uma grande família. Isso significa, amado, que eu enxergo Deus a partir da família. Eu enxergo a família a partir de Deus. Deus me livra, a igreja, um exército. Só guerra. Nós somos família. Amém, irmão.
E a gente tinha que olhar para a nossa família e entender que assim deveria ser a gente como igreja. Não ter dúvida. Amém, amado? Não ter que fazer nada para ser filho. A gente só sabe que a gente é filho. Amém? A gente só sabe que a gente é irmão. Eu sou o seguinte, eu não gosto muito de debate, não. Eu gosto de conversar. Por exemplo, eu converso muito. E as conversas que eu tenho com o pastor Samuel, eu já percebi em pouco tempo que ele é um cara que eu consigo conversar com ele. Ele pode ter, exemplo, eu tenho certeza que desse diálogo que a gente está tendo aí, sim ou não? Eu falei coisa que você não concordou. Sim ou não? Sim, mas não é ponto de crise. Amado, eu sou o seguinte, eu converso com alguém, se em poucos minutos eu percebo se aquela conversa é mais para querer provar que está certo, briga, eu já fico calado, não falo nada. Sabe por quê, meu irmão? Que a gente pode ter muitas dúvidas a respeito do que a gente pensa ou deixa de pensar. As nossas linhas teológicas. E às vezes eu falo isso para algumas pessoas, meu irmão, falando com você quer conversar sobre isso? A gente até conversa. Mas para a gente conversar sobre isso aqui, primeiramente eu preciso chegar a uma conclusão com você. Se no final dessa conversa eu não provar para você que a igreja vai passar pela grande tribulação, e você não conseguir provar que ela não vai passar, de uma coisa a gente não tem dúvida. O quê? A gente é irmão. Amém, meu irmão? E no final o que vai manter a gente unido é o quê? É a nossa teologia? É saber que a gente faz parte de uma mesma família. Agora presta atenção. Por que muitas vezes a gente tem problema com a igreja? Porque a visão que a gente tem sobre família está deformada. Você teve tanto adoecimento na sua família que a maneira como se olha para a igreja é adoecida. Porque a família, mano, é como uma lente. Se eu pegar um óculos de alguém aqui, por exemplo, se eu pegar o óculos da Priscila, e eu pegar o óculos dela e tirar esse óculos, eu vou comprometer o quê? A visão dela. Ela vai ver um pouco, talvez de perto deformado, talvez de longe deformado. Mas se a lente do óculos dela tiver quebrado, mesmo que ela estivesse usando, como é que vai ser a visão dela? Deformada. Se o óculos dela estiver sujo, embaçado, como é que vai ser a visão dela? Sujo e embaçado. É isso que eu quero que você entenda. Papai e mamãe, a figura paterna, a figura materna, se isso está deformado, se o pai não conseguiu ser pai, se a mãe não conseguiu ser mãe, se a família é doente, a nossa visão de Deus também será deformada. Vai comprometer a visão de Deus, vai comprometer a visão de mim mesmo e vai comprometer a visão das pessoas. Porque, amado, não há possibilidade, amado, de nós separarmos o nosso relacionamento com Deus e com a família. O nosso relacionamento com Deus está 100% conectado com a visão que nós temos a respeito de família. Eu não acredito que no Brasil tem ateu. Não acredito. No Brasil não tem ateu não, gente. O ateísmo do Brasil é um ateísmo acadêmico. É só a faculdade que você faz que transforma você num ateu. Ateu é na Rússia. Ateu é em países onde a pessoa vê a família sendo dizimada. Ateu é gente que vê a família inteira sendo executada. Ateu são anos e anos e anos de miséria e guerra. Essa pessoa chega à conclusão que Deus não, meu irmão. O ateísmo do Brasil tem a ver com marxismo, tem a ver com faculdade, tem a ver mais com ideia. A hora que o avião cai, todo mundo crê em Deus. Não tem, meu irmão. A hora que está doente, todo mundo clama pelo Criador. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, mano.
A maneira como nós olhamos para Deus tem a ver com a maneira como a gente olha para a nossa família. E todas as vezes que alguém chega para mim e fala assim, eu não acredito em Deus, não. Você crê? Você crê em Deus, você não acredita no seu pai. Aí você coloca isso em Deus. Seu problema não é com Deus. Ah, eu não acredito na igreja. Não, seu problema não é igreja, seu problema é família. Uma vez, muitos anos atrás, passou uma matéria da igreja do Satanás. Quem lembra dessa matéria? Foi no final da década de 90. Igreja do cão, igreja do capeta. E tinha o pastor do capeta lá. Aí tinha o templo do capeta, né? No altar lá, o cifrão do dinheiro, que era o Deus lá. Aí teve um repórter que foi entrevistar uma criança. E esse repórter fez uma pergunta para a criança. Falou assim, você já viu o diabo? Amada, a resposta que a criança me deu me impactou. Ela falou, todo dia. Eu falei, quem? Meu pai. Só que ela não falou igual nós estamos falando aqui, de ser um pai endemoniado, não. Ela falou assim, eu vejo todo dia o diabo no meu pai. Sabe por que eu acredito no diabo? Porque eu acredito no meu pai. É como se alguém chegasse no seu filho e falasse, você já viu Deus? Seu filho falasse o quê? Todo dia. Quem é? Meu pai. Conta-se, não sei se é verdade, que durante muitos anos, um homem missionário viveu numa tribo. Mas o Espírito Santo falou para ele não falar a respeito de Deus, só cuidar do povo. Cuida do povo. E aquele missionário foi para aquela aldeia e cuidou do povo. Ele era médico, ele sabia muitas coisas. Aí ele curou todo mundo, cuidou de todo mundo. Durante 20 anos, a direção do Espírito Santo falou assim, durante 20 anos você vai cuidar desse povo e nunca vai evangelizá-los. Só vai cuidar dele, das enfermidades dele, ensinar a explantar. E ele mudou aquela aldeia. Depois de 20 anos ele falou, pode ir embora. Depois de 20 anos voltou uma equipe missionária lá, falando de Jesus. Adivinha o que eles falaram? Não temos dificuldade de acreditar nele não, sabe por quê? Ele viveu 20 anos aqui com a gente. Amado, as pessoas não têm dificuldade de acreditar em Deus, elas têm dificuldade de acreditar em nós. Os nossos filhos não têm dificuldade de acreditar em Deus. Eles têm dificuldade de acreditar em nós. Tanto é que Jesus falou, não impeça as crianças de vir a mim, porque delas já são o reino dos céus. Minha igreja é criança ceia, né? A minha denominação que eu faço parte, as crianças participam da ceia. E aí de vez em quando aparece um irmão lá com muita dificuldade, fala assim, eu não entendo. Como é que vocês dão ceia para criança? Eu não entendo como é que a gente dá para adulto. Porque se Jesus voltar aqui agora, irmãos, quem vai desaparecer aqui agora nesses bancos? Essas crianças estão aqui. Porque é tudo salvo. Essas crianças aqui, tudo é salvo, meu irmão. Mas quem tinha que estar pregando aqui era eles. A gente, quando cear, a gente tinha que perguntar para eles se a gente podia cear. Se a gente é digno de cear igual eles. Que eles não têm nenhuma dificuldade de acreditar em Deus. Você pode perguntar para qualquer criança dessa aqui se Deus existe. Eles vão falar o quê? Sim. Não tem dificuldade. Mas qual que é o nosso problema? É que a família fica tão adoecida que vai matando isso. Porque nós somos uma geração que, infelizmente, nós separamos, divorciamos a família da nossa fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Nossa geração divorciou família de fé. Fé é uma coisa, família é outra. Na igreja eu sirvo a Deus, lá na casa está mais que eu sirvo o capeta. Tem muita gente que tem uma vida lá na igreja, e uma vida lá na casa e outra vida na igreja. Mas entenda, nosso maior desafio de fé, a prática da nossa fé, a nossa família.
E o maior testemunho que você pode dar para a sua geração, se você quer realmente dar um testemunho do Evangelho na sua vida, o maior testemunho que você pode dar do Evangelho transformador na sua vida é a sua família. Como você cuida da sua família? 1 Timóteo, não precisa abrir 5,8, diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus, e principalmente a sua família, negou a fé, é igual ao ímpio. Amado, se fosse igual já era difícil. A Bíblia não fala que a gente nem é igual, a gente é pior do que um macumbeiro. Mulher que não cuida do filho está pior do que um macumbeiro. Marido que não cuida da sua família, da sua esposa, está pior do que um macumbeiro. A maior expressão do Evangelho na sua vida é a maneira como você cuida da sua família. O apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo: Timóteo, se alguém não cuida dos seus, se alguém não cuida da sua família, não pode cuidar de quem? Da igreja. Meu irmão, palavra de Deus. Meu irmão, se a gente fosse colocar isso em prática, a maioria das igrejas do Brasil não ia ter mais líder. Eu falo pelo Brasil, se você frequenta uma igreja que o pastor não sabe cuidar da esposa e dos filhos, faça um favor para a sua família, sai dessa igreja. Não frequente igrejas que o pastor não vive na casa dele o que ele prega. A maior coerência de um pregador é a esposa e os filhos. Um amigo meu foi convidado para ser pastor de uma grande denominação do Brasil, de uma grande igreja, uma church aí. Ele veio compartilhar comigo. Eu falei: amigo, você quer ter paz para aceitar esse convite? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você aceitar o convite de ser pastor nessa igreja, faz o seguinte: fica hospedado na casa do pastor uma semana e veja como ele trata a esposa. Eu faço isso aqui, amado, em nome de Jesus. Deus sabe a verdade do meu coração. Eu não olho o tamanho de igreja. Isso para mim hoje não tem mais nenhum significado. Hoje para mim não tem mais nenhum significado o tamanho de igreja. Igreja pode estar com 7.000 pessoas e 90% daquele povo nem convertido seja. Só vai pela música e pelo telão e pela cadeira bruxuada. Eu já... Meu irmão, se reunião cheia de gente fosse avivamento, Lula Palusa era avivamento. É um monte de gente que reúne, canta música e vai todo mundo para casa do mesmo jeito. Tira umas fotos e vai todo mundo para casa do mesmo jeito. Avivamento nunca foi ajuntamento de pessoas. Avivamento é aquilo que Deus faz na nossa casa, lá no nosso lar, transformando lá a nossa casa. Repito, creio em gênero, número, grau, no que o pastor Silas faz, no que os líderes convocam, creio. Mas para mim isso não é nada se você vai para as ruas e não sabe ser homem dentro de casa. Não adianta nada a gente colocar lá um presidente crente no Senado, sendo que a gente não é crente aonde? Dentro de casa. Não adianta nada. A Bíblia fala de um momento no ministério de Jesus que ele fez um chicote. Não sei se vocês sabem, mas um dia Jesus fez um chicote, entrou na igreja e deu no couro do povo. Quem não sabia disso, levanta a mão. Pois é, Jesus fez isso uma vez. Jesus um dia fez com as próprias mãos um chicote. Foi lá no templo e deu no couro do povo. Quem sabe por que Jesus fez isso? Quem sabe? Não. Porque eles estavam fazendo da igreja um local de comércio. Mas não era ainda só isso. É o seguinte. Lá na época de Jesus, no Velho Testamento, Deus instituiu que para que o pecado fosse tirado,
E aí, amado, não me pergunte por quê. Isso é uma lei divina, que Deus disse que o pecado do ser humano só é apagado, não é com água que suja quando a gente suja. Quando você vai no barro, quando você se suja, quando você trabalha como mecânico, você chega em casa, o irmão ali é mecânico, né? Matéria Lima, quem é mecânico aqui? Trabalha com motor, quem é mecânico? Quando você chega em casa, qual a primeira coisa que sua mulher manda você fazer? Lavar as mãos, você se limpa, né? Pois é, olha aqui para mim. O pecado do homem só é lavado por sangue. Deus instituiu isso. Deus disse que no exato momento em que o homem pecasse, só tem uma forma desse pecado sair e o homem ter acesso a Deus, através de um sangue que é derramado. E Deus instituiu que a forma do pecado ser tirado, esse homem deveria pegar um cordeiro, um animalzinho, levar um sacerdote. Aquele sacerdote ia cortar o pescoço do cordeiro, o sangue ia ser derramado no altar. Então, o irmão Fabiano ia pegar na mão da esposa dele, pegar na mão dos filhos, pegar o cordeirinho dele, levar lá no sacerdote, entendeu? Apresentar o cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser como? Limpo, sem mancha, saudável, sem nenhuma rabuja, nenhum bichinho, nenhum osso quebrado. O sacerdote ia pegar o cordeiro, colocar em cima do altar, imolar o pescoço, o sangue ia derramado nos 4 cantos do altar. Ele pegava a mão, colocava na cabeça do cordeiro, colocava a mão na cabeça do Fabiano. O Fabiano pegado na mão da esposa dele, dos filhos dele, com a mão na cabeça da esposa, a esposa com a mão na cabeça dos filhos, e todo o pecado passava pelo pai de família, pelo sacerdote, ia para o cordeiro, e o sangue derramado, o perdão acontecia. Então aquele sangue cobria como? O Fabiano. De modo que quando o Fabiano chegasse na presença de Deus, aquele sangue sobre o Fabiano, espiritualmente dizendo, não deixava Deus ver o quê? O pecado. Tudo isso lá no Velho Testamento iria ser uma sombra do que seria Jesus na cruz. Jesus é o sacrifício perfeito, derramado nos 4 cantos da cruz. E a ira de Deus que viria sobre a humanidade por conta do pecado, porque todos quantos pecaram estão condenados. Acho que vou ter que... Está dando interferência? Som. Todos aqueles que pecaram, todos quantos pecaram, estão condenados. E em Adão todos pecaram. E a ira de Deus vem sobre a humanidade. Mas a imagem é como se Deus, como se o sangue de Jesus apaziguasse a ira de Deus, e com a mão Jesus segurasse a ira de Deus, e o sangue de Jesus está segurando a ira de Deus. Mas um dia Jesus vai sair da frente, e a ira de Deus virá sobre todo mundo. Mas aquele que tem o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus cobriu o pecado hoje, nosso. O sangue do Cordeiro do Velho Testamento cobria o pecado. João Batista, quando olha para Jesus, não fala que ele cobria os pecados. João Batista fala que Jesus tirou o pecado. Ele arranca o pecado da sua vida. Não tem mais. Jesus olha, Deus olha para a sua vida. Então tudo aquilo que acontecia lá, mas presta atenção, eu dei tudo isso para te explicar o seguinte. Você pegava o seu cordeiro, pegava ele e ia lá. Só que presta atenção, você só
poderia ir lá oferecer um cordeiro, você não saía com a sua família pelo deserto. Não tinha a guarda romana, o exército romano, ele não protegia a população, ele protegia o patrimônio romano. Então eles estavam ali para proteger aquilo que pertencia a Roma. Ele não protegia o cidadão que estava ali nas ruas. Então quando você vinha de uma cidade para outra, você tinha que vir em caravanas. E essas caravanas era o seguinte: ficavam os homens em volta, as carroças, as mulheres e as crianças andando em caravana. Mas acontecia de ter roubos. Salteadores, ladrões vinham e roubavam os animais. E aquele povo que vinha lá para o templo oferecer ovelha, porque é o seguinte: você poderia oferecer, se você fosse classe média alta Alphaville, rico do Alphaville, classe média alta dos Jardins, se oferecia um boi branco, sem defeito. Se você fosse classe média, você oferecia uma ovelha. Se você fosse condições humildes, você oferecia um pombinho. Boi, ovelha e pombo. E aí você saía com aquele tanto de boi, você saía com aquele tanto de ovelha, você saía com aquele tanto de gaiola de pombo, e ia lá para oferecer sacrifício. Só que tinha muito roubo, muitos ladrões assaltavam essas caravanas. E não está na Bíblia, está na história. Eu imagino que alguém chegou para o sacerdote e falou assim: Caifás, que era o sacerdote na época de Jesus, sumo sacerdote, você está sabendo tanto de gente que vem para Jerusalém oferecer sacrifício, mas não consegue porque está tendo muito ladrão, muito ladrão? Caifás, eu tive uma ideia. Que ao invés do Fabiano vir lá com a boi, ovelha ou pombo? Ovelha. Em vez de Fabiano vir com a ovelha lá da casa dele, vamos fazer o seguinte para ajudar o povo. Vamos fazer um cercadinho aqui e colocar as ovelhas para vender por nós. Nós vamos facilitar a vida do povo. Aí o Fabiano está vindo lá com a ovelhinha dele, limpinha, armadinha. E ele olha lá e fala: uai, para que esse tanto de ovelha está aqui na porta aqui do ar? Tem que ficar todo mundo. Aí o sacerdote: não, nós tivemos uma direção de Deus. Deus falou: você não precisa mais trazer ovelha. Você já compra ela aqui e oferece o templo. O que as pessoas compravam na porta do templo? Ofertas para Deus. Só que tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Na lei de Moisés, a ovelha não era só aquilo que era sacrificado do melhor, do primogênito. Então você tinha que pegar lá do rebanho o melhor. Mas quem trabalha com gado, com ovelha, sabe que o melhor do rebanho vira o quê? Reprodutor. Com Deus não é assim não, o melhor é a oferta. Porque quem garante esse rebanho não é o reprodutor, sou eu. Era isso que Deus queria ensinar. E aí, você pegava o melhor, só que não era só isso, meu irmão. Não era só ovelha boa, pura, sem defeito. Você sabe o que você fazia? Sabe o que o Fabiano tinha que fazer? O Fabiano tinha que ir lá no arraial dele, lá no rebanho dele, e pegar a ovelha e transformar ela numa ovelha de estimação. Você tinha que trazer a ovelha para dentro de casa. Você tinha que trazer a ovelha para dentro de casa. E aí, como é que chama os filhos? A Ana. Aí a Ana chegava o Fabiano e falava: papai, por que você trouxe a ovelha para dentro de casa? Porque a ideia era transformar a ovelha num animal de estimação. Para que na hora quando você sacrificasse a ovelha lá, que tinha que acontecer o quê? Você tinha que oferecer a sua Yorkshire, a minha Golden. Aquilo que ia o quê? Você ia sentir. Para aparecer um pouquinho no coração de quem? Do pai. Então na hora que a Ana olhasse,
o pai dela trazendo a ovelha para dentro de casa, ele ia falar: papai, por que a gente está agora aqui dormindo com a ovelha, comendo com a ovelha? Sabe o que ele ia falar? Porque, filho, o que a gente vai oferecer lá no templo é cultivado dentro. Entendeu? Amado, sabe o que Jesus quis falar? Você sabe por que Jesus fez um chicote? Porque não se oferece para Deus na reunião do templo que não foi cultivado dentro de casa. A gente quer chegar aqui, amado, e oferecer para Deus um culto que não é coerente com a nossa família. A oferta que Deus aceita, ela não começa no culto, ela começa lá no lar. Esse é o culto que Deus aceita. Por isso que não tem como nós divorciarmos a nossa família do nosso culto a Deus. Por que Deus fez uma família? Para que por meio da família, o caráter dele, o amor dele, os atributos dele sejam conhecidos por meio da família. A igreja não é um shopping, amado. Amado, nós somos uma geração que vai piorar. Cada dia que passa, a gente não tem mais vida de igreja. A gente escolhe um culto. Nós estamos consumindo o culto. Qual que é o grande problema dos pastores? Pastor, quem vem de manhã não vem à noite. Isso é um tiro no pé, meu irmão. Eu prego nas igrejas do Brasil, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo: pastores, a longo prazo nós estamos produzindo crente que consome. O que é produção em grande escala? O que é produção em grande escala? O que é um vaso artesanal e um vaso industrial? É um vaso feito artesanal, é um vaso que feito pela mão de alguém. Isso significa que por mais que o artesão faça um vaso igual, nunca. Mas e o vaso de linha de produção? E o preço de um vaso artesanal nunca vai ser o mesmo preço de um vaso de linha de produção. Você tem aquele vaso lá, aquele vaso é único. E aí eu falo para os pastores: para com essa mania de fazer culto igual. Para com essa mania de falar que o pregador tem pavor. Ai, Deus, às vezes eu tenho que me submeter, mas eu faço isso mal. Quando o pastor chega e fala: pastor, nós temos 4 cultos aqui na igreja. É a mesma mensagem, tá? Ele fala: olha a linha de produção aí. Eu falo uma coisa para você: os pastores vivem reclamando que o crente que vai de manhã não vai à noite. Sabe quem está fazendo isso? É a gente que está fazendo. Porque se você sabe que os 3 cultos é igual, o que você faz? Você escolhe um. Agora me responde: quem é crente da década de 90 aqui? Você escolhia culto, meu irmão? Ou toda a vida da igreja é a vida da igreja? Culto de sexta-feira, culto de manhã, culto à noite, culto meio de semana, culto de ensino, culto de doutrina, culto dos jovens, culto de oração. Era tudo a vida da igreja. Hoje não, meu irmão. Hoje você escolhe um culto. O nome disso é comércio. O nome disso é fast food evangélico. Nós somos uma igreja McDonald's, onde tudo é linha de produção. A mesma música, o mesmo louvor, a mesma palavra. Amado, eu já preguei em denominações grandes do Brasil, que eu preguei 5 vezes a mesma mensagem. E a gente está, a longo prazo, a gente está produzindo crente de culto e não crente de vida de igreja. Quem foi que disse? Onde está na Bíblia, meu irmão, que Jesus pensou numa igreja onde existe um grupo que é responsável para a igreja funcionar e um outro grupo que só assiste? Não, meu irmão, quem é responsável para aquilo funcionar é o funcionário do McDonald's. Você vai lá, senta na mesa e come toda a comida igual. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? Amém.
Vocês vão se tornar uma grande igreja. Cuidado com o crescimento. O crescimento pode transformar a gente numa igreja McDonald's. Quando você simplesmente entra no seu carro, nem senta na mesa, pega a tua palavra, encomendado. Teve um pastor que falou assim: pastor, não transmito o culto ao vivo mais na igreja. O culto só vai para o ar na segunda-feira, porque os crentes estão tudo assistindo o culto online. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: culto online é o culto mais irreverente que existe. Você senta de qualquer jeito, você está fazendo comida, você está fazendo tudo, está ali no culto online. Você escolhe a pregação, sim ou não? Você escolhe o que você quer ver, meu irmão. O que é um culto presencial? Você não sabe o que Deus vai falar. Você vai ser surpreendido pela palavra de Deus. Você não sabia o que você ia ouvir aqui, meu irmão. Agora sim vai piorar, isso vai piorar. Por quê? Por que a gente está com tanta dificuldade de ser igreja? Porque a gente perdeu a essência da igreja, que é uma família. É Deus sentado numa mesa, em volta dos seus filhos, ali os seus filhos em volta dele. Amado, o maior testemunho do amor de Deus, do cuidado de Deus, que você pode dar para a sua geração, é a compreensão clara de que você faz parte da família de Deus. As pessoas estão com dificuldade de ser igreja, porque elas estão com dificuldade de ser família. Apresente uma família amada, apresente uma família cuidada, apresente uma família orientada, e você vai apresentar Deus para as pessoas. Glória a Deus. Eu não quero saber do seu Deus se você não sabe cuidar da sua família. Não estou interessado. E eu repito, faça um favor para a sua vida. Não frequente igrejas que a família pastoral é doente. O máximo que você pode fazer, pastor, eu quero te ajudar a cuidar da sua família. Eu acho que os líderes precisam começar a chegar para os seus pastores e falar: pastor, o senhor não está bem no seu casamento. Nós vamos investir na sua vida. O senhor vai para aquele lugar lá que sua esposa vão ser tratadas. Mas, pastor, o seu lugar de honra está aqui, está garantido. Não tenha dúvida. Ninguém está aqui para tomar lugar de ninguém, porque a gente é uma família. Amado, esse é o verdadeiro serviço a Deus. Algo que nasce a partir da sua casa, a partir da sua família. Mas, amado, e se esse lugar é o pior lugar para se conhecer a Deus? E se esse lugar não produz conhecimento de Deus? Muito pelo contrário, produz trauma. Agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Agora que eu vou começar a pregar. Tá? Glória a Deus. É porque, na verdade, uma boa introdução, a pregação pode ser 10 minutos. Abra a sua Bíblia em Josué 24, verso 15. Josué 24, verso 15. Josué 24, verso 15 diz o seguinte. Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses que serviu os vossos pais, que estavam além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Aí ele fala uma das expressões mais fortes. Qual é? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei se você sabe, quem disse essas palavras foi Josué. Josué agora era um homem velho, com certeza com mais de 100 anos de idade, Josué e Caleb. E quem está ouvindo as palavras que Josué está proferindo ali naquela hora, porque eles ficaram durante 40 anos no deserto. E Deus fez aquele povo passar pelo deserto, para enfiar naquele deserto, enterrar naquele deserto,
todas as práticas doentes, adoecidas, aprendidas lá no Egito. E a gente acredita nisso porque a Bíblia fala. Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Quem já fez a conta aí? Quem arrisca aí? Hã? Mas só de homens velhos, acima dos 30 anos de idade, era 1 milhão. Se você coloca os jovens, mais de meio milhão. Se você coloca as esposas, mais 1 milhão. Se você coloca, então, só de população, quase 4 milhões de pessoas saíram do Egito. Amado, isso é uma nação, amado. Curitiba tem 4 milhões de habitantes. Então a cidade inteira saiu daquele lugar. E quando aquele povo sai, amados, depois de 40 anos, quando eles chegam no deserto, por conta de murmuração, por conta de um povo idólatra, por conta de um povo murmurador, por conta de um povo imoral, a Bíblia fala que todos aqueles 44 milhões de pessoas morreram no deserto. Quem estava ali na frente de Josué, sabe quem era? Os filhos daquela geração. Amada, a gente acredita nisso porque está na Bíblia. De 4 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 pessoas sobreviveram. Toda aquela geração morreu. 40 anos mataram aquele povo. E o texto fala: vós, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servirem a Deus, escolhei hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses que os pais de vocês serviram, se vocês vão ter as mesmas práticas que os pais de vocês praticaram, que os pais de vocês adoraram, eles morreram por conta desses pecados. Eu tomei uma decisão, Josué disse. Quem estava ali, repito, ouvindo essas palavras, eram os filhos daqueles que receberam a promessa de Canaã. E quem saiu daquele lugar não chegou em Canaã. E as pessoas que estão diante de Josué e Caleb são aqueles que não morreram no deserto. Os filhos daquela geração que não morreu no deserto. Em outras palavras, sabe o que Josué falou? Vocês vão repetir o padrão que os pais de vocês fizeram, ou vocês vão tomar uma decisão de não fazer isso? Amado, eu falo isso com muito respeito, tá? Porque a gente tem que ter respeito para falar dos erros dos nossos pais, amém? Mas diante dos modelos de pais que fizeram tudo errado, pais que foram infiéis, pais que foram adúlteros, pais que foram idólatras, pais que foram rebeldes, Josué se levanta diante daquele povo para lembrar as promessas que Deus fez. Escolham hoje quem vocês vão servir. Ou vocês servem aquele modelo de fracasso, ou vocês servem a Deus. Sabe o que significa, amado? Tudo na vida é uma escolha. Eu apresentei 2 mensagens para vocês. Ou vocês vão escolher ser como Noé, ou vocês vão escolher ser como Ló. E eu apontei claramente a diferença dessas 2 famílias, sim ou não? Sim. Mas entenda uma coisa, amado. A vida que você tem é fruto das escolhas que você faz. Todo mundo aqui, ó, é culpado por isso aqui, ó. Sim ou não? Sim. Vocês são culpados por essa barriga aqui? São? Não, você. Nunca, meu irmão. Quem é culpado por isso aqui? Você. Eu que cultivei isso aqui. Eu tenho uma barriga que eu mereço. Olha aqui para mim.
Você tem a família que você merece na casa. Você está produzindo essa família. Você tem o filho que você merece. Sabe onde foi que Deus falou isso para mim? Uma vez um parente nosso estava lá chorando porque perdeu o casamento, porque perdeu tudo. E eu olhei para ele e falei assim: bem feito. Você tem a esposa que você merece. Você cultivou esse casamento. Deus te deu uma esposa virgem. Deus te deu uma esposa jovem. E você meteu seu casamento no ralo. Você é culpado. Eu não tenho pena de você. Eu não tenho pena de você. Nós temos a família que nós merecemos. Não sei se você sabe, amado, de cada 8 casamentos hoje, de cada 10 casamentos hoje, 8 se separam em 20 anos. Na pandemia do Covid, 81 mil casais evangélicos divorciados. A sociedade diz que modelos de casamentos fracassados vão produzir modelos de casamentos fracassados dos seus filhos. Famílias doentes serão copiadas pelos seus filhos. Infelizmente, essas crianças nasceram no pior momento da história. No momento de famílias mais fracas que já pisaram na face da terra. A maioria de nós aqui, amado, viu a história dos seus pais darem errado. A maioria de nós aqui foi apresentado um modelo de família fracassado. A pergunta é: nós vamos reproduzir isso? A pergunta é: você vai morrer no deserto como seus pais morreram, ou você vai decidir servir a Deus, tomar uma decisão? Quem sabe o que significa a palavra decisão? Quem sabe? Quem sabe? Quem poderia falar o que é decisão? Decidir alguma coisa? Não. Aí é a lógica. A palavra decisão é uma postura de romper. O que é uma cisão? Um rompimento. Ou você vai romper com esses padrões de marido infiel, de maridos que abandonam as esposas, traem as esposas, você vai reproduzir esse modelo de mulher que só tem filho para tirar foto, só tem filho para produzir conteúdo no Instagram, ou você vai falar: eu vou parar minha vida e cuidar dos meus filhos, no mínimo 2 anos de vida. Esse monte de mulher que filho nasce agora e já vai para a creche em 4 meses. Você tem que tomar uma decisão. O que é decisão? Romper com algo. Qual padrão você vai seguir? Amado, você não escolheu a família que você nasceu. Mas você pode escolher a família que você pode se tornar. Eu vou repetir: você não escolheu a família que você nasceu, mas você pode escolher a família que você pode se tornar. Escute. Se eu fosse decidir ser o que a sociedade diz que eu tinha que ser, o que os meus parentes falaram que eu ia ser, o que meu pai falava que eu ia ser. Eu sei que tem criança aqui. Mas o meu pai assassinou meu irmão. 32 facadas. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 1 ano e 3 meses na porta da casa da minha avó e nunca mais voltou. Eu cresci ouvindo do meu pai: você não presta. Você é igual a família daquele povo lá, nunca vai prestar, cara. Eu vejo a raça daqueles Borjão. A família da minha mãe é a família Borges. Ser igualzinho a esses Borges. Eu ouvi a minha infância inteira, eu ouvi a minha adolescência inteira, eu ouvi a minha juventude inteira, que eu seria
um ser humano possesso, endemoniado, burro e retardado. Eu ouvi muitas vezes que eu não seria nada. Mas eu não sou conhecido assim. Glória a Deus. Você sabe como é que eu sou conhecido? Eu sou uma voz da minha nação. Glória a Deus. Homens com 40 anos de vida ministerial sentam para me escutar. A mesma paixão que eu prego para um grupo de 40, 50 pessoas, eu prego para 10 mil pessoas. Homens que são referências no Brasil, como Luiz Hermínio, já me viu pregar chorando, me abraçou, falou: pelo amor de Deus, ora por mim. Isso é só o começo do que Deus diz que eu vou ser. Eu não sou fruto dos erros da minha família. Eu poderia estar lá, o momento não nos permite, as crianças também não, mas eu poderia ser um lixo de homem, com 53 anos de idade, sentado na frente de um computador, frustrado, vivendo da mentira de achar que eu sou o carinha, boyzinho, de 53 anos, descolado, cheio de namoradinha com 20 anos de idade. Mas eu me tornei um homem. Eu me tornei um escritor. Eu já escrevi 14 livros. E os meus livros, não desfazendo dos irmãos que escrevem livros, folhetinhos, não. Meus livros são livros não de você ler apenas, é livro de você estudar, pesquisar. Diga comigo, se a minha família, se os meus antepassados não serviram a Deus, completo? Eu vou servir. Serviremos a Deus. Eu e minha casa não vamos servir Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amor. Se as referências foram erradas, se os modelos foram distorcidos, se foram homens infiéis, mulheres que não souberam cuidar dos seus filhos, não seja você. Se você cresceu numa casa violenta, se você cresceu num lar de homens adúlteros, se você cresceu num lar de xingamentos, bebedices, num lar de alcoolismo, tome a decisão nessa noite de mudar esse padrão. Pare de criar desculpas. Pare de criar argumentos de não servir a Deus. Faça como Josué. Vocês eu não sei. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou servir o Senhor. E minha casa vai servir a Deus. Eu não sou fruto dos erros da minha família. Se sua família até hoje não serviu a Deus, sirva você. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolheu hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos vossos pais, se vocês vão repetir os padrões adoecidos, se vocês vão servir os deuses dos amorreus, dos cananeus, dos heteus, lá dos inimigueus, cuja terra vocês estão habitando, uma coisa eu sei: eu e minha casa Serviremos ao Senhor. amém? Glória a Deus. Serve ao Senhor com sua esposa, serve ao Senhor com seus filhos, serve ao Senhor com sua esposa, serve a Deus com seus filhos. Fabiano, serve a Deus como você nunca serviu. Sirva a Deus com a sua família como vocês nunca serviram. Amém? Glória a Deus. Olhe para a minha história de vida, o que eu me tornei. Aleluia. Amém? Amém. Olha onde Deus me colocou. Olha o que Deus fez na minha vida, irmão. Lembra do menininho baterista lá? Olha o que Deus faz com alguém, meu irmão. Amém, amados. Que maravilha. Que maravilha. Nós temos uma família de Deus. Amém? Uma família, uma família. Eu queria cantar uma canção de família. Tem alguma canção que a gente poderia cantar? Chama o pessoal do louvor aí. Vamos cantar uma canção de família. Nós somos uma família. Amém, irmãos? Uma família. Vamos todos colocar em pé. Eu queria orar com você e por você. Pega na mão da sua esposa. Pega na mão dos seus filhos.
E agradeçam a Deus pela família que vocês são. Agradeçam a Deus pelo privilégio de servirem a Deus. Amém, irmãos? De vocês poderem servir a Deus. Amado, que crianças que vocês têm algo muito especial. Essas crianças, elas ouvem assim a palavra com o coração queimando. Eu volto a repetir. Pastores, tem algo muito especial nessa igreja. Tem. Deus separou uma obra na vida de vocês. Eu tenho a impressão que eu tenho que Deus tem dado de vocês assim com muito cuidado. Essas crianças com tanta sede de ouvirem a Deus, com tanta sede de receber, isso tem muito valor na vida. Eu queria que vocês orassem agora uns pelos outros, amém? Mais uma vez, vamos ter um tempo de oração aqui agora. Eu quero que você ore com sua esposa agora, agradecendo a Deus e afirmando: Senhor, nós queremos servir ao Senhor, amém? Vamos orar? Vamos levantar um tempo de oração aqui agora. Ore pela sua esposa, comece a orar aí agora. Coloque a mão na cabeça da sua esposa, coloque a mão na cabeça dos seus filhos e comecem a orar agora em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pelas famílias que aqui estão. Obrigado pelo poder que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor está fazendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui. Fabiano, vem aqui, eu quero orar pela sua família. Vem cá. Deus trouxe vocês aqui. Vocês não têm dúvida disso. Deus está começando um tempo na sua casa que vocês nunca viram. Vocês se levantar, Fabiano, vamos lá aqui com você. Sua história começa hoje. Seu casamento tem uma unção nova. Como se Deus estivesse assim zerando o velocímetro pequeno. Sabe quando você aperta lá o velocímetro, o carro zera tudo. Deus está zerando o velocímetro da história de vocês. Amém? Quero orar para vocês. Pai, muito obrigado por essa família. Obrigado pelo coração de família. Obrigado pelo coração da sua esposa. Obrigado pelo coração da sua filha. Obrigado pelo coração dos seus filhos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor está produzindo nessa linda família. Pelo recomeço que só o Senhor sabe que esses dois estão precisando. Eu abençoo vocês. Venham tempos de refrigério pela presença viva do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde a vida de vocês. Que o Senhor unge a cabeça de vocês com óleo e o cálice de vocês transborde. Que a bondade e a misericórdia sigam vocês por todos os anos da vida de vocês. E vocês habitem na casa do Senhor Deus todo sempre. Coloca a mão no coração, no seu coração. Que venham tempos de refrigério pela presença viva do Espírito Santo. Vivam todas as promessas de Deus na vida de vocês. E que vocês habitem por todo sempre na casa do Senhor. O Senhor unge a cabeça de vocês com óleo e o cálice de vocês transforma. Em nome de Jesus. Vamos todos cantar essa canção agora sobre família. Em nome de Jesus. Aleluia. Cante com a sua família agora. Oh! Bendita será nossa casa, bendita. Aleluia, Senhor. Serão nossos filhos. Aleluia. Glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo. Aleluia. Está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor.
abraçar aí, querido. Não está acabando, amém? Eu só quero abençoar vocês. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você. Que tenha misericórdia da sua casa. Que o Senhor sobre você estenda a sua mão sobre a sua família. Que haja prosperidade, amém? Seja uma semana frutífera. Amém? Você fecha muito contrato essa semana. Aleluia. Vai chegar muito PDF aí, fechando contrato aí no seu e-mail. Muita mensagem do WhatsApp chegando aí. Você dando o melhor com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua saúde. Eu abençoo sua saúde. Eu abençoo suas finanças. Eu abençoo o ventre da sua esposa. Se você está orando por gravidez, eu oro agora, seja frutífera. Que o Senhor abra a sua madre agora, em o nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Rapaz, eu pensei que ia cantar uma música de família, né? Que canção é essa? Eu nunca ouvi. Rapaz, quem canta essa música? Quem canta? Juliane Souza. Hã? Juliane Souza. Caramba, meu Deus. Vai também. Que isso? Que canção. Irmãos, muito obrigado. Obrigado, pastores. Obrigado mesmo. Foi um final de semana que fui muito edificado com a comunhão com os irmãos, amém? Quero poder voltar, já vamos sair com a agenda pronta aqui para a gente dar um seminário completo de família, sábado às 3 horas até 10 horas da noite, domingo de manhã, domingo à noite também, lá no novo salão de vocês, trazer Osana, amém? A gente vem numa... Pai, bem mulher. Mês passado, sabe onde eu vim pregar? Eu vim pregar lá na Renascer, na Bispa Sônia lá. Uma experiência muito incrível. Achei uma pessoa... Eu tive uma experiência de muita simplicidade com ela. Eu fiquei impressionado com a simplicidade dela comigo. Nem eu tenho a paciência que ela teve comigo, a Osana, de sentar, conversar. E aí a Osana falou assim, amor, vamos... A Osana é assim, amor, quando ela vem em São Paulo, ela gosta de ir embora só na terça.
vai na segunda-feira aonde? Na 15 de março. Rapaz, 25, né? Porque lá em Goiânia, lá em Curitiba é 15, né? E Deus me deu uma graça, que eu acho que eu sou um dos poucos homens que gosta de feira. Eu gosto de feira e supermercado. Gente, qual é o negócio dele? E aí eu levantou 6 horas da manhã e fomos para essa 25. Até conversando, andamos. Quando deu 4 horas, começou a fechar, né? Aí foi jantar, fomos no shopping. Aí eu falei, amor, aí era mais ou menos umas 7 horas assim. Eu falei, amor, estava passando um filme, vamos assistir um filme? Que o nosso voo ia ser só 4 horas da manhã. Aí a gente saiu o filme, aí o filme estava terminando assim, umas 10h30, meu pai me falou assim, amor, 6 horas da manhã. Deixa eu te fazer um pedido que você faz. O que é? Vamos na feira da madrugada? Eu falei, talvez você não fale isso não, meu bem, sério. Vamos na feira, cheio de sacola. A gente nem foi no hotel deixar a sacola. Mas lá vai eu causando lá para aquela feira da madrugada lá. Cheio de colombiano, boliviano, e anda para achar roupa de frio, e anda. Aí quando deu umas 2 horas da manhã, eu estou desde as 6 horas. Fomos pro hotel, tomamos banho, e o irmão lá levou a gente. Então, com certeza, se a Osana vinha só na terça-feira que a gente vai embora. Então na segunda-feira você vai me poupar, então. Ela vai pedir você para ir para madrugada. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Você foi abençoado? Amém. Então, por favor, não saia daqui só abençoado. Abençoe. Passa lá e compre um livro meu por gratidão a que você recebeu. Amém? Deus abençoe e viva os melhores anos da sua vida. Shalom.